Tate no Yusha é um anime que realmente é cheio de surpresas, e uma dessas surpresas sinistras aí que vieram pra gente até agora é a Curse Series, uma série de armas desbloqueadas para as próprias armas lendárias ou para os vassalos. E essas armas são baseadas nos 7 pecados capitais. Mas será que realmente você sabe como que essas armas funcionam? Você pode até saber o que elas são, mas sabe como elas funcionam realmente? Então faz o seguinte, vem comigo que hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a Curse Series nesse vídeo aqui. Vamos lá! Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de mais nada, deixa eu avisar pra vocês que já tem spoilers, tá? É claro que vai ter spoiler nesse vídeo aqui, então se você só assistiu o anime, não acompanhou e não tem a curiosidade de saber o que acontece mais pra frente, ou envolvendo um pouquinho desses spoilers aí sobre a Curse Series, então já para por aqui, tá? Tá avisado pra você, considere-se avisado, mano. E vamos que vamos então. A primeira vez que a gente viu essa técnica, né, a Curse Series, que foi apresentada em Tate no Yusha, foi lá no episódio 8, onde o Naofumi desbloqueou o escudo da raiva, porque ele ficou muito bolado, porque ele não conseguia dar o like nesse vídeo aqui, cara. Então, pô, pra ajudar o cara, o que você faz? Lança o likezão aí, mano, deixa o like pra ajudar o Naofumi, cara, pra ele não ficar tão bolado assim aí, não acabar, pô, se envolvendo em problemas aí por ter ficado bolado, porque ele não conseguia dar o like, o botão do like no celular dele quebrou, mano. Então, dá o like aí pra dar essa força pra ele e, é claro, ajudar o nosso canal aqui também pra caramba. Brincadeiras à parte aqui, tudo começou porque o próprio Naofumi viu a Filo morrer quando ela estava sendo engolida pelo dragão zumbi. Nesse momento foi que ele começou a questionar se tudo que ele recebia de bom, esse mundo novo ia levar dele, ia tirar dele. E aí o ódio dele por todos os outros acontecimentos e sofrimentos que ele já teve, cara, permitiram que ele aceitasse o poder da ira. E isso fez com que ele desbloqueasse a primeira habilidade que a gente vê no anime. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no momento em que uma explosão de sentimento igual à obliteração do coração de uma pessoa é conjurada, aí é quando o poder vindo da série Curse é desbloqueada, cara. A série de maldições é na realidade baseada nos 7 pecados capitais: gula, luxúria, ganância, ira, preguiça, inveja e orgulho, cara. Só que embora essas armadilhas tenham grande poder, elas também degradam bastante a personalidade do usuário. Por exemplo, sempre que o Naofumi utiliza o escudo da ira, ele é dominado pelo desdém puro e apatia pelos outros. Mas ainda assim existe uma possibilidade, na rara chance de que a maldição seja dominada por virtudes positivas dentro do usuário, o que no caso a série abençoada é desbloqueada. O Naofumi acredita que a série das maldições é um mecanismo de defesa intencional dentro das armas lendárias, justamente para proteger o portador sempre que ele sofre de um problema psicológico extremo, para poder prevenir os danos maiores. O uso dessas armas resulta em uma maldição psicológica e física sobre o usuário. Então trazemos mais um exemplo aqui. O Naofumi tem a sua habilidade de empatia meio que suprimida depois que ele desenvolve a série Wraith. E as suas estatísticas, exceto para defesa, reduzem em 30% depois de ele usar as habilidades amaldiçoadas, cara. A maldição física é curada com o tempo e também com o poder, né, o auxílio dos poderes de fontes termais. Mas a maldição psicológica, cara, é muito mais difícil de se resolver. No caso do Naofumi, ele só estava completamente livre da maldição depois que ele destrava o escudo da série Blessed, que corresponde ao escudo que suprime a série da maldição. Mas em questão de habilidades, quando o Naofumi ativa o escudo da raiva, né, a auto-maldição ativa, em que após o contato físico, a chama amaldiçoada queima o seu oponente, reduzindo drasticamente qualquer efeito de cura. Essas chamas são tão intensas que podem, na verdade, cobrir uma grande área, uma área gigantesca, apesar dela apenas ser ativada mediante ao contato físico com a outra pessoa. A única maneira de contornar essas queimaduras causadas por essa chama é através do tratamento de tipo sagrado, cara. E uma outra habilidade que ele também pode ativar é usando o combo de ataque, que consiste na prisão de escudo que ele já usa e a incrível donzela de ferro, onde uma máquina de tortura gigantesca é convocada e então envolve a prisão do escudo ali com o inimigo preso dentro dela, e em seguida, com o aperto dos punhos do Naofumi, a prisão se fecha, as portas se fecham, esmagando tudo que tem ali dentro. E apesar do custo de SP dessa coisa ser insano, cara, ainda assim é um dos ataques mais poderosos e mortais que o próprio nosso herói do escudo possui. E seguindo a Iron Maiden agora temos o Sacrifício de Sangue, que é simplesmente insano também, cara, não tem nem o que falar.
Só que a desvantagem, como o próprio nome sugere, é o quê? O sacrifício do sangue dele. Ele requer o sacrifício do sangue do usuário para poder ativar a habilidade. E é nessa habilidade que todas as características dele são reduzidas em 30%. Lembra que eu falei para vocês? Então, é por causa do sacrifício de sangue, o qual invoca um bichão lá que sai do chão, que a gente vê ele comendo papa, inclusive, lá perto do fim aí do anime, mano, mais ou menos. E cara, se a gente for parar pra pensar, o SP drenado da Donzela de Ferro comparado ao de sangue, né, ao sacrifício de sangue, é uma coisa mínima, tá ligado? Eu acho que não seria das piores coisas, não. Mas ainda assim, não foi apenas o Naofumi que desbloqueou toda essa Cursed Series durante a história. O herói da espada também, o Ren, é empurrado a esses extremos depois dele ser enganado pela Malt e ter a maioria dos seus equipamentos e efeitos roubados, cara. Isso aconteceu justamente quando ele estava lidando com o falecimento dos companheiros de equipe dele durante o ataque da Tartaruga Espiritual. E esse falecimento era o que ele recusou a assumir a responsabilidade. E ele estava inclusive acusando os amigos dele de ter morrido, né? A party dele, a equipe dele de ter morrido por eles serem fracos, cara. E assim as séries de maldições foram desbloqueadas, com uma extensão do desejo extremo do Ren de se tornar mais forte ainda. O problema é que ele usar a Series Greed o tornava mais violento a cada vez. E se tornava uma coisa mais arriscada, porque era arriscado dele atacar os outros já. Utilizando a Série Glutona, ele se tornava um assassino que tentava matar os outros para ganhar experiência para se tornar superior aí, entre aspas, né, cara? A grande desvantagem dessas espadas é que ele não pode coletar experiência e nem é capaz de segurar qualquer outra coisa que valha dinheiro. A maldição da ganância literalmente forçou qualquer coisa que ele tocasse a apodrecer, tá ligado? E enquanto ele usa as espadas amaldiçoadas, a maldição da gula também corrói o XP do Ren. Depois de uma luta, por exemplo, que teve na história, ele perdeu cerca de 20 níveis de experiência. E o uso dessas espadas, felizmente, não teve um efeito permanente, cara, porque ele meio que recuperou a personalidade fria dele, né? Mas assim, um pouco mais humilde, principalmente depois de tudo que aconteceu. E também acabou liberando algumas habilidades para ele, como a habilidade de assassinar, onde as espadas só podem ser usadas depois dele aprender um ataque furtivo. A habilidade em si é basicamente um ataque extremamente poderoso, semelhante aos do Naofumi da Donzela de Ferro. São combos também que vão atirar espadas estelares, e o resultado desse ataque é uma massa enorme de estrelas negras que cobrem uma grande área, atacando tudo que tá dentro dele. E o outro combo também é a amarração da corrente com espinhos. E em seguida, na guilhotina, cara. O inimigo que tá preso enquanto uma corrente estão enrolando ele. E essas correntes em seguida se tornam o quê? Arames farpados, que ficam segurando o alvo no lugar para ele não se mexer. E aí uma enorme guilhotina é convocada, onde a lâmina cai sobre o alvo, cara. E rouba todo o SP dele. É uma coisa absurda, né, mano? Sinistro demais, cara. A próxima que ele libera também é Rebelião do Ouro, que novamente o Naofumi diz que equivale aí à série da ganância do sacrifício de sangue. Muito ouro e tesouro aparece do nada no ar assim e forma um golem dourado gigante. Os efeitos e o custo dessa habilidade são coisas que são totalmente desconhecidas, mas se for como o sacrifício de sangue do Naofumi, a gente já sabe, pode apostar que é uma parada bem desagradável aí. E finalmente, a última habilidade dele é o Forte Declínio, uma habilidade onde o Ren atira uma luz que viaja para dentro do chão e então abre embaixo do alvo um buraco, fazendo com que algumas presas apareçam de dentro das rachaduras, mordendo o seu oponente, e na área ao redor dele também é afetado com um odor horrível, cara, que sai do solo. E aí é onde enormes moscas monstruosas começam a aparecer, se transformando tudo em um mar podre de horrores que voam em direção ao alvo, cara. Deve ser uma coisa muito absurda você passar por isso, mas é sinistro. E agora nós vamos pular para o Motoyasu, o guerreiro da lança, que desbloqueou as séries Lust e série Envy, depois que Malt, Helena e o resto das suas companheiras o venderam para poder se salvar na catástrofe da tartaruga, do espírito da tartaruga, cara. Quando mais tarde ele percebe que tenta enfrentar a traição deles e vê através das ilusões, o Motoyasu sofre um colapso mental completo. Ele entra em depressão profunda. Ele permaneceu nesse estado lamentável até que a Philo viesse consolar ele. E depois disso ele acabou voltando o seu desejo exclusivamente para ela. Motoyasu então liberou habilidades como a Tentação, que é uma habilidade que desencadeia uma aura em uma área selecionada, e quando qualquer um entrar nessa aura ou já estiver ali dentro, ele torna-se automaticamente atraído pelo usuário. No entanto, por mais que os efeitos dessa aura sejam fortes, eles ainda assim podem ser resistidos. E a outra habilidade também que ele adquiriu foi a chamada Ressentimento, uma habilidade que afeta a mesma área que ele está ali selecionada e funciona mais ou menos da mesma forma que a Tentação, só que ao invés da pessoa ficar atraída pelo Motoyasu, o ciúme do afetado é muito intensificado, ou seja, o afetado vai atacar as pessoas ou coisas que ele tem ciúme.
Assim como a tentação, isso também pode ser resistido, embora ela tenha um poder de bloquear a resistência aí. E embora o Motoyasu não tenha problema para usar essas séries de maldições, ele acaba considerando as mulheres como porcarias literais e não consegue compreender as palavras dela. Ele só vê as mulheres nas suas verdadeiras formas se ele perceber que elas são amigas íntimas da Philo, o que suspeita que essa seja a única repercussão para o uso dessa lança. Mas também pode ser que seja a condição necessária para desbloquear a série dele, tá ligado? Empunhar a série amaldiçoada ampliou a obsessão do Motoyasu pela Philo e o ciúme pelo Naofumi. E como ele não tem nenhum problema, né, nenhuma repercussão séria dele ter usado essas séries amaldiçoadas, o Motoyasu ainda assim continua usando elas. Então é algo que não causou nenhum problema a ele. Agora nós temos o Itsuki, que desbloqueia a Pride Sears após ser instigado pela Malt e o seu grupo progressivo. Ao despertar a série do orgulho, ele ganhou o Arco da Justiça, um arco amaldiçoado que dá a ele a habilidade de fazer uma lavagem cerebral em qualquer um que seja atingido por uma das suas flechas. No entanto, em troca desse poder e de um aumento de estatísticas, o Itsuki fica obcecado em agir de acordo com o seu senso de justiça. Depois de ele usar o arco amaldiçoado também, as repercussões resultam no Itsuki em tornar ele um cara com uma paixão sugestionável, o que ocasiona em ele estar disposto a fazer qualquer coisa que lhe fosse pedida, incluindo tirar a própria vida dele. Pois é, cara, ele pode se matar por causa disso. E as habilidades desenvolvidas por ele foram Fantástica Pucleis, que é uma habilidade que cria uma aura do mal formando em torno dele que se transforma em uma armadura. Em alguns termos de aparência aí, foi até dito que ela parecia com um conjunto sagrado de armaduras que se assemelhavam a armaduras aladas de um anjo. Mas tinham alguns elementos meio que demoníacos aí, como o caso de chifres, demônios na decoração e tal, um negócio meio macabro. E além dessa habilidade, ele também teve a habilidade final do Touro de Polaris, que invoca um enorme touro gigante que se abre ao redor do alvo e em seguida se fecha. E uma vez que o alvo está ali dentro do estômago do touro, o estômago simplesmente começa a ser envolvido por chamas, queimando a pessoa viva. É uma coisa surreal, mas é uma habilidade que eu particularmente acho apelona pra caramba. Mas mais tarde, ainda assim, o Itsuki foi convencido aí de parar de usar a série de maldições depois dele lutar com o Rishi e encontrado a nota de Malthus que falava que ia deixar ele e também a enorme dívida financeira que deram para ele. E por fim, nós temos Kizuna Kazeyama, que desbloqueia a série da preguiça em algum momento antes de ser aprisionada lá no labirinto do infinito como uma forma de lutar contra as pessoas e contornar suas restrições como herói caçador. No entanto, parece que ao contrário dos heróis do mundo de Raphtalia, por exemplo, a sua preguiça não era tão intensa, ela nunca foi tomada pelo pecado. Ainda assim, ela tem que pagar para usar ele com a diminuição dos níveis de métodos de realce dela, tornando-se ainda mais fraca a longo prazo. Depois da morte dos outros 3 heróis, ela e o grupo dela participaram de um encontro mundial que acabou sendo uma armadilha da vanguarda contra as ondas e os indivíduos reencarnados. E enquanto ela cobria a fuga do Elark, que teve as armas roubadas, e os outros que também estavam fugindo, ela ativou a sua barca da preguiça. Mas o inimigo ainda assim conseguiu capturar ela e anexar um item que fortaleceu os poderes da maldição dela e tornou impossível a troca de arma. Então, depois que ela foi resgatada pelo Naofumi e seus aliados e teve o item destruído, ela ainda foi encontrada em um estado de letargia total, né, cara? Ou seja, ela estava muito lerda porque a preguiça se tornou mais forte e tomou conta do corpo dela. E essa maldição já tinha tomado conta de tão forte, mas tão forte dela, que começou a se expandir como se fosse um miasma ao redor do corpo dela e afetou as outras pessoas que também estavam ali. Perto do fim, a Kizuna ainda achou irritante até o esforço para respirar e tentou parar de respirar, cara. No entanto, o Naofumi conseguiu meio que reverter isso aí, ajudando ela a superar as preguiças através da paixão que ela tem por pescar. Cara, é uma coisa muito engraçada ver isso, a pessoa simplesmente querer parar de respirar por causa desse negócio. Eu acho que se não fosse o nosso querido herói do escudo, eu acho que todo mundo aí já tinha ido de rala há muito tempo, cara. Todo mundo já tinha morrido com certeza. Mas e aí, cara, o que você achou? Tem alguma dúvida sobre a Curse Series, mano? Comenta aí embaixo, deixa aí embaixo pra gente sempre trocar aquela ideia top que a gente sempre troca aqui no canal, cara. Vai ser maneiro demais tá podendo responder vocês todos e dar coraçãozinho em todos os comentários de vocês. E você que é novo aqui no canal e tá chegando agora, caiu de paraquedas, cara, não esquece, aperta aqui do lado, ó, se inscreve no canal e ative esse sininho pra você não ficar de fora dos próximos vídeos que estão chegando por aí, cara. Eu tenho certeza que você vai curtir demais. Galera, tamo junto sempre, vocês são feras pra caramba. Um grande abraço pra vocês, até a próxima. Fui!